Um material condutor especial se torna luminoso quando é percorrido por uma corrente elétrica. Com este material foram escritas palavras e, nos terminais 1 e 2, foram ligadas fontes de tensão numa sala escura. A palavra legível é, e aí entre as alternativas aparece, na alternativa A, a palavra melhor, na alternativa B, a palavra telha, na alternativa C, a palavra filtro, na alternativa D, a palavra petróleo e na alternativa E, a palavra amor. Ora, primeiro vamos entender o que é que significa a incandescência citada no texto. Quando se diz um material que é bom condutor e que se torna luminoso no escuro, o que se está falando é de um filamento incandescente, como esse que aparece aqui. Filamento incandescente. O que é a incandescência? Existem vários processos de produção de luz na natureza. Um deles, a incandescência. A incandescência acontece quando os átomos ganham um grau de agitação tão grande que, a partir das camadas da eletrosfera, começa então a emitir fótons. Agora repara o que eu falei. A emissão de fótons depende do aumento do grau de agitação dos átomos e moléculas, ou seja, do aumento de temperatura. A incandescência pressupõe um aquecimento tão grande que a partir daí se emite luz. Por isso que as lâmpadas incandescentes costumam ser tão quentes. Agora, esse material que está representado aí é exatamente disso que é feita a questão. Material como esse, um fio como esse, foi moldado na formação das palavras. Entre as extremidades se estabeleceu uma tensão elétrica, uma DDP. Por quê? Eu preciso de uma DDP para ter uma corrente elétrica. Somente a passagem da corrente elétrica pelo fio, através do efeito Joule, é que vai produzir o aquecimento. O detalhe é que foi comentado que a sala está escura. Então, se a sala está escura, com a fonte DDP ligada, a passagem de corrente, por onde a corrente passar, haverá a liberação de calor, a incandescência e a produção de luz. Então, aquela porção do fio que for percorrido por corrente elétrica é que vai se tornar visível. Agora, a grande questão é, da maneira como as palavras foram escritas, será que toda a extensão do fio será percorrida pela corrente? É isso que a gente vai olhar agora. Observando a maneira como as palavras foram escritas e lembrando da maneira como a corrente elétrica percorre um circuito, imaginando que ela vai percorrer a partir do terminal 1 até o terminal 2, imagine que por onde a corrente elétrica passar, você tem a incandescência e o fio vai se tornando luminoso na sala escura. Aqui eu vou te mostrando como é que a corrente percorre a letra M. E aí você vai dizer, mas Idelfrânio, então a corrente não vem até embaixo nessas extremidades aqui? O que acontece? Ponta solta de fio não passa corrente. Se não passa corrente, não há efeito Joule. Se não há efeito Joule, não há incandescência. Se não há incandescência, não tem emissão de luz. Se não tem emissão de luz, na sala escura eu não posso ver. Para percorrer a letra E, repara que a corrente vai sofrer uma divisão, indo uma parte da corrente por cima e uma parte da corrente por baixo. É isso que a gente tem a tendência a pensar, né? Mas não é isso que vai acontecer, não. Repara o seguinte, essa porção da letra E que vem aqui em cima, você tem um pedaço de fio com as duas pontas ligadas ao mesmo ponto. O que você tem aqui é um curto-circuito. Curto-circuito, não vai haver passagem de corrente por ali. A corrente, então, vai passar apenas na parte de baixo. Idelfrânio, mas então se for assim, aquela curvinha lá de cima do L também não tem como a corrente passar por lá? Claro que não. Deixa uma coisa bem esclarecida para você. É preciso que haja dois pontos, entre os quais tem que haver uma diferença de potencial, para que haja um campo elétrico, os elétrons livres se movimentem e haja a passagem de uma corrente. Então, se você pega um fio e junta as duas extremidades do fio no mesmo ponto, você só tem um potencial nas duas extremidades do fio. Então, cadê a diferença de potencial? Se não tem diferença de potencial, não tem corrente. Se não tem corrente, não tem luminosidade. Fique esperto.
Continuando então, descobrindo a passagem da corrente, nós vamos ter mais um curto-circuito naquela parte de cima do H. Também ponta de fio solta, não tem como a corrente vir para essa parte de baixo na perninha do H. E a corrente vai passar praticamente direto aqui, ó. Nós podemos ter uma divisão de corrente por cima e por baixo do O. E Delfrânio, nesse caso não tem curto-circuito? Aqui não. Repara, a corrente partiu desse ponto e chegou até aqui. É como se nós tivéssemos dois pedaços de fio, dois resistores associados em paralelo. Então a corrente pode sim passar por cima e por baixo. Aí, Delfrânio, mas então se considerar esses dois pontos aqui, eu também posso dizer que a corrente vai passar nesse pedacinho da perninha do O. Pode sim. Seguindo o seu caminho, a corrente completa o R até chegar ao ponto 2. Mas, como em ponta de fio solto não tem corrente, não tem como ela ir para aquele chapeuzinho do R. Agora me diz se tem condições de ler no escuro que essa é a palavra melhor. O item A está eliminado. Pelo mesmo raciocínio, descobrindo o caminho da corrente através da palavra telha, levando em consideração que não passa corrente onde há curto-circuito e nem vai corrente para as pontas soltas do fio, nós teremos esse trajeto da corrente. Em ponta de fio solta, não chega corrente. Em pontas de fio juntas, haverá curto-circuito e também não há corrente. Ponta de fio solta, não passa corrente até lá. Agora me diz se no escuro tem condições de saber que essa é a palavra telha. Continuando na alternativa C, começando no ponto 1, curto-circuito naquela parte de cima, curto-circuito para baixo e o F praticamente desapareceu. A corrente seguindo apenas na parte de baixo da letra I, fio solto não passa corrente, curto-circuito não passa corrente. Somente na parte de baixo do L, na parte de baixo do T, quase completa o R inteiro. O O é bem divertido, porque a corrente se divide inicialmente ali. Aqui nós vamos ter uma outra divisão de corrente. A corrente volta ao seu valor total, excluindo as pontas soltas e os curtos-circuitos. Você acha que no escuro dava para saber que essa era a palavra filtro? Eliminados as alternativas A, B e C, vamos agora para D. Começando no ponto 1, percorrendo o fio. Aí nós temos uma divisão de corrente aqui em P, pelo mesmo raciocínio do O. A corrente sofre uma divisão ali e volta a se juntar aqui. Mas na ponta solta do P não passa corrente. A corrente segue o seu caminho, passa por baixo do E, porque onde tem curto-circuito, nada de corrente. Em ponta solta de fio, nada de corrente. Percorrendo a letra R, fazendo aquelas divisões divertidas, cobrindo a letra O, excluindo o curto-circuito em L, em E e terminando com a letra O, que das que a gente viu até agora é a única que consegue ser percorrida completamente pela corrente. Tirados os curtos-circuitos e as pontas soltas dos fios, você acha que tinha condições de saber que essa palavra petróleo, no escuro, nem melhor, nem telha, nem filtro e nem petróleo. A gente está encaminhando agora então para a alternativa E. Nesse caso, a corrente começa o seu caminho no ponto 1, sofre aquela divisão entre a parte de cima e a parte de baixo da letra A, continua o seu caminho pela letra M, não consegue ir até lá embaixo, porque afinal de contas, em ponta solta de fio não vai passar corrente. A letra O, como a gente viu até agora, é onde tem duas divisões de corrente e ela fica perfeitamente legível no escuro. A letra R é por um triz, porque afinal de contas só não consegue completar aquela perninha do R.
Agora, de todas as palavras, eu tenho a ligeira impressão que a única que não sofre apagão nem no escuro é o amor. Sendo assim, a gente teria que marcar como resposta correta da questão, a alternativa é. E aí, para encerrar, eu queria fazer um comentário. Durante a resolução da questão, a gente diz: em ponta solta de fio não passa corrente. E aí, de repente, deve ter ficado pensando assim: ih, Delfrânio, mas eu não entendo isso. Porque uma vez eu vi um amigo meu tocar numa ponta solta de fio e ele levou um chocão. Mas aí vai com calma. Na hora em que você tem uma ponta solta de fio e alguém vai lá e faz o contato, parte-se do pressuposto que essa pessoa não está flutuando, ela está com os pés no chão. Então, a pessoa vai servir como um contato entre o potencial que está no fio e o potencial que está no chão. Então, o contato entre dois pontos, em que haja uma DDP, se houver DDP vai ter passagem de corrente. Mas se o fio ficar solto lá, sem fechar uma diferença de potencial, então não passa corrente por lá. Cuidado para não confundir.